Graça e paz. Chegamos com mais uma ministração inspirada pelo reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está com a oportunidade neste dia de hoje o preletor Henrique Aguiar, direto do Ministério Maravilhas de Cristo para a Embaixada Missão Resgate 1 Coríntios 13. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para mais informações e deixe seu like e colabore com o alcance desse trabalho. Seja você também um embaixador de Cristo. Evangelize compartilhando este vídeo com alguém que neste exato momento Deus colocou em seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Quero agradecer primeiramente a todos os irmãos da Missão Resgate por essa oportunidade de estar ministrando essa santa e poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar a respeito do livro de João, no capítulo de número 13, onde o título diz: Jesus lava os pés dos discípulos. E eu já creio aqui que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que longa é a nossa caminhada, mas para que essa caminhada ela venha nada menos e nada mais dar continuidade, para que nós continuemos sendo forte no Senhor Jesus Cristo, Ele continue sendo a nossa fortaleza, é necessário que os nossos pés sejam lavados. E o versículo principal que Deus colocou no meu coração é o versículo de número 7, onde vai nos dizer: Jesus respondeu: o que faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Só para que a gente venha recapitular novamente, é o livro de João, capítulo de número 13, o versículo de número 7. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, estamos diante aqui de um livro e de um texto sagrado, onde a palavra de Deus vai nos dizer que é chegado o tempo assim da Páscoa, né? Nós sabemos que toda Páscoa seria entregue ali na mão do povo, uma pessoa que cometeu ali muitos pecados, uma pessoa ali que cometeu grandes injustiças, e é chegado a hora do nosso Senhor Jesus Cristo ser crucificado. Mas o que chama mais atenção nessa passagem é que Jesus, ele decide novamente se reunir com todos os seus discípulos e acabarem ceando, ou seja, ele vai ensinar, reforçar novamente como que se devia ceiar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que no caso ali o seu corpo representa o pão, e o vinho nada mais que o seu sangue, que é o que nos fortalece todas as vezes que nós estamos ceando em nome do Senhor, para que nós venhamos continuar a nossa caminhada. E quando eu me deparo nesse texto, a Bíblia vai nos relatar que nesse momento de ceia, simplesmente Judas, após ele ser tomado pelo inimigo, após o seu coração ser preenchido ali por um sentimento grande de traição, porque ele estava prestes a trair Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele acaba tomando uma atitude. E que atitude seria essa? Ele acaba pegando uma toalha e começa a se cingir, ou seja, começa a ali tomar banho, mas somente nas suas partes de cima. No caso, ele tira sua vestimenta, ou seja, sua camisa, a sua túnica, e começa a se cingir. E o que eu acho de mais interessante é que quando nós estamos falando a respeito de Santa Ceia, nós estamos falando a referente de intimidade com Deus. Nós estamos falando de participar de um banquete de união. Nós estamos falando assim de um sacrifício vivo que o Senhor Jesus Cristo ele fez por mim e por você. E o mais interessante de tudo é que Judas, quando ele toma essa atitude, eu entendo que ele está querendo se esconder. Eu entendo que ele está querendo assim se lavar. Eu entendo que ele está querendo ali se purificar. Simplesmente tomar uma posição sabendo que aquilo que estava dentro do seu coração não condizia com aquilo que estava por fora.
E hoje nós vivemos tempos difíceis onde muitas pessoas querem se esconder. Elas querem simplesmente ali tomar um banho ou simplesmente pegar uma simples toalha, começar a se purificar, começar a se lavar, mas na verdade o que está precisando ser purificado não é a sua parte exterior, não é a sua carne, mas o que está precisando ser purificado é a sua alma. E não adianta você querer esconder a Deus aquilo que você precisa solucionar. Não adianta você ter o coração tomado pelo inimigo com sentimento de trair o seu irmão, um sentimento de trair o pai, de trair a mãe, de trair o seu vizinho, sendo que esse sentimento ele precisa ser arrancado de dentro de você. Não adianta você esconder, mas existe um Deus, existe um Jesus que ele pode mudar a sua história. Existe um Deus que ele pode te lavar, que ele pode te purificar, que ele pode te tornar uma nova pessoa, mas é necessário que você abra o seu coração. A palavra de Deus vai dizer: eis que bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo. E nós vemos que Judas está no momento de ceia, ele está fazendo parte ali de um momento de comunhão, de um sacrifício, mas simplesmente ele está contaminado com as coisas da terra. E hoje, nos dias atuais, muitos homens e mulheres, onde nós olhamos assim por fora, nós achamos que são homens e mulheres de Deus. Muitas das vezes nós damos título, mas na verdade eles estão sendo usados pelo inimigo em um momento de comunhão. E Deus já está dizendo que Ele quer que nós tenhamos o nosso coração voltado a Cristo. Ele quer que nosso coração venha começar a arder. Ele quer que o nosso coração ele seja purificado. Ele quer que nós venhamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para que nós sejamos uma nova pessoa, para que nós venhamos entrar no céu, para que nós venhamos herdar a vida eterna. Como nós vamos entrar no céu com sentimentos pendentes dentro de nós? Como nós vamos entrar ao céu se nós não perdoamos o nosso irmão? Como nós vamos entrar ao céu se nós queremos simplesmente cavar uma cova para os nossos irmãos? E a Bíblia nos relata que todo aquele que cava uma cova para alguém, seja quem for, ele mesmo acaba caindo nessa cova. Eu não sei o que o inimigo tem armado contra a sua vida. Eu não sei de que forma ele tem se levantado contra você, mas Deus já está dizendo: pode ficar em paz. Porque todo aquele que cavou uma cova para você cair, todo laço, todo embaraço de Satanás está caindo por terra hoje, porque eu sou o Deus que te justifico, eu sou o Deus que te levanto, eu sou o Deus que te cubro debaixo da sombra do Altíssimo, e simplesmente você vai ter refúgio, e você não vai ter somente refúgio. Você também vai ter fortaleza. Deus já está te fortalecendo nesse dia de hoje. Deus está te renovando, Deus ele está te purificando, Deus ele está te tornando uma nova pessoa. Mas é necessário que você venha abrir o seu coração e você seja liberto de todo esse sentimento. E meus irmãos, simplesmente Jesus, ele toma uma atitude, pega ali também uma bacia, começa a lavar os pés dos seus discípulos e vai enxugando simplesmente o pé de cada um dos seus discípulos através da toalha que Judas havia se cingido. Ele já está dizendo: Judas, você simplesmente se preocupou em lavar e purificar o seu exterior, mas o seu coração estava corrompido. Aí a Bíblia nos relata que Pedro, ele nega, ele não quer que Jesus acabe ali lavando os seus pés. E eu entendo que Jesus, ele está dizendo assim para que Judas venha observar essa atitude e simplesmente ele comece a se purificar, a se santificar mais. Porque todas as vezes que nós falamos de vestes brancas, nós temos que ter um cuidado para que nós não venhamos se corromper com as coisas dessa terra. Ele está dizendo para Judas que todo aquele que está purificado, simplesmente não é necessário que ele venha lavar todo o seu corpo, mas é necessário que ele venha lavar somente os pés. Porque quando nós falamos dos pés, os pés é algo muito importante que faz a gente se locomover. E muitas das vezes tem pessoas que não recebem a bênção de Deus porque esqueceu de lavar os pés, porque tem entrado em lugares que não é para entrar, não se corrompeu para a glória de Deus, mas tem entrado em lugares que não é para entrar, tem frequentado casas que não é para estar. E muitas das vezes, irmão, há pessoas como Judas querendo te trair, Deus está querendo te dar um livramento, mas você decide insistir no erro.
Pare de insistir no erro. Pare de querer andar com pessoas que Deus já retirou da sua vida. Pare de querer fazer aquela ligação por conta que você ainda gosta, por conta de você ama fulano, ciclano, beltrano, seja quem for, meus irmãos. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que sim demonstrar um sentimento, mas não significa que é porque você perdoou que você tem que andar junto. Entenda isso. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que simplesmente Pedro ele não quer que Jesus lave os seus pés, mas Deus já está dizendo ali para Jesus, no caso, perdão, Jesus está dizendo para Pedro, é necessário que eu lave os seus pés, Pedro, porque grande é a sua caminhada. A Bíblia vai nos dizer, aonde colocar as suas mãos eu abençoarei, aonde colocar as plantas dos pés eu lhe darei por herança essas terras. E muitas das vezes há promessas que você não tem alcançado porque os seus pés eles já não estão limpos. E é necessário que você passe por esse período de purificação. É necessário que você se arrependa dos seus pecados para herdar o melhor de Deus. Ou melhor, para herdar a vida eterna. Se nós formos falar de vida eterna, nós sabemos que uma pessoa que ela não está somente purificada por completo, ela não consegue entrar no céu. Mas vamos aqui caminhar mediante esse texto. A Bíblia vai nos dizer assim que Jesus ele fala algo muito interessante e ele vai nos dizer, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, se as praticarem, não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. Simplesmente Jesus já está dizendo assim, se vocês sabem de que forma vocês têm que se comportar, vocês são bem-aventurados, mas é necessário praticar a justiça, é necessário praticar a retidão, é necessário andar no caminho da verdade, e eu sei quem são vocês, eu escolhi vocês. Nem todos estão na mesma posição que deveriam estar, e Deus já está dizendo que Ele está querendo posicionamento da parte de cada um de nós. E o que me chama mais a atenção é que ele está dizendo que ele escolheu você para uma grande obra. Muitos ficam indagando a Deus, mas Deus se chama como Jeremias. Ele diz, não disse que você não passa de uma criança, porque antes de ser formado no ventre eu já tinha te escolhido. Eu já tinha te consagrado, constituído a profetas a nações. E a Bíblia vai nos relatar algo muito mais interessante, que Jesus vai dizer que era necessário acontecesse tudo isso para que se cumprisse uma escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. E meus irmãos, quando nós vemos isso, nós entendemos que o inimigo quis se levantar contra a vida de Jesus e pisar com ele sobre o calcanhar, pisar com o seu próprio calcanhar sobre Jesus, porque o calcanhar nada mais é algo que te dá estrutura para que você venha voltar a caminhar. O inimigo pode tentar pisar em você, na sua vida, na sua área profissional, na sua vida financeira, na sua família, na sua saúde, mas Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Deus é o Deus que te dá livramento, é o Deus que dá para você um escape, é o Deus que diz para você nesse dia de hoje, meu filho, continue se humilhando diante da minha presença, porque eu vou te exaltar. Deixa que o inimigo te pisar, deixa que o inimigo ele venha se levantar contra a sua vida, mas sou eu Deus que te justifico, sou eu Deus que te levanto, sou eu Deus quem te escolhi. E muitas das vezes você não está entendendo o processo que você está passando, você não está conseguindo compreender, mas é para que as escrituras de Deus venham a ser cumpridas. Simplesmente Jó não entendia o momento do seu processo, mas Satanás estava acusando ele a todo momento, falando que Jó só adorava a Deus por conta daquilo que Jesus, no caso, lhe concedia, no conto o próprio Deus lhe concedia, que era uma boa família, uma boa estrutura, que era muitos bens. Mas na verdade Deus ele sabe a quem ele escolheu, da mesma forma que ele estava dizendo, Pedro, eu tenho que lavar os seus pés para que você venha fazer parte do meu reino, Pedro. Simplesmente já purifiquei o seu coração, eu sei que você é uma pessoa difícil de lidar, mas o seu coração está voltado a mim, o seu coração ele nada mais está voltado a mim, você consegue reconhecer a minha voz, e você já não se corrompe mais com as coisas dessa terra. E Deus já está dizendo para mim e para você, para que nós tenhamos o nosso coração cada vez mais voltado a Deus, simplesmente confiante em Deus, por mais que nós não tenhamos compreendido esse processo, essa dificuldade que nós estamos passando. Mas Deus ele é contigo.
Eu entendo que os discípulos, quando estavam num barco, numa grande tempestade, não entendiam o que estava acontecendo, sabendo que Jesus estava na proa. E eles pensaram que Jesus simplesmente deixou eles de lado, simplesmente esqueceu deles. Mas Jesus estava dentro da proa, mas ele continuava no controle da sua vida. Então pare de simplesmente se entristecer, homem de pequena fé, porque que é que você tem perdido a sua fé no momento de dificuldade, no momento assim que o desânimo não quis bater na sua porta, no momento de enfermidade. Você se esqueceu que o seu Deus continua sendo contigo? Você se esqueceu que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, aquele que revela o profundo e oculto? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado, e simplesmente nenhum segredo ele vai durar para sempre, porque uma hora ele vai ser descoberto. Mas muitas das vezes, para que Deus venha te revelar algumas coisas que está acontecendo sobre a sua volta, é necessário que você tenha um ato. Mas que ato é esse? A palavra de Deus vai nos dizer: clame a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes, firmes, que você não conhece, coisas em ocultas. Então Deus já está dizendo que Ele vai começar a revelar para você tudo aquilo que estava em oculto. Deus vai revelar tudo aquilo que estava em oculto, e Ele não vai te deixar enganado, da mesma forma que Ele também não ficou enganado ali, recebendo um sinal que Judas estava prestes a lhe trair. E Deus está dizendo para você no dia de hoje: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Deus está dizendo que você vai compreender o porquê de todo esse processo, porque vai chegar uma honra sobre a sua vida. O momento de vergonha já passou, agora Deus está dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Simplesmente num lugar que você passou mais vergonha, tribulações, processos, dificuldades, significa que Deus ele vai restituir tudo para você, tudo vai voltar às suas mãos, mas é necessário que você permaneça confiante em Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Permaneça com a sua fé intacta em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Agradeço ricamente essa oportunidade. As palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha adentrar em nossos corações, nos transformar, nos lavar e nos purificar para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos os irmãos da Missão Resgate. E o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sempre. E a paz do Senhor esteja com todos. Amém.